pessoal, boa tarde, Expresso Forense retomando. Olá pessoal, Felipe Hurtado já está conosco, Simone Bramante conosco, Gessé, Dr. Felipe Hurtado já está conosco, é só pedir autorização para eu já liberar a sua entrada. É só pedir. Doutora Pati. Olá, pessoal. Boa tarde. Doutor Felipe, é só pedir para entrar. Olá, pessoal. Felipe, Dr. Felipe Hurtado, já está conosco. Consegue me convidar? Não estou conseguindo aqui, Felipe. Dr. Felipe, não estou conseguindo. Não. Dr. Felipe Hurtado. Estou tentando te convidar, Felipe, mas está dando que tem que atualizar o aplicativo, doutor Felipe. E também, então, para mim está vindo a informação de que precisa atualizar, perdão, o aplicativo, doutor Felipe. Boa noite, doutor Valdir, satisfação encontrá-lo, médico, advogado também, prestigiando nosso trabalho. Doutor Felipe Hurtado. Como é que estão todos? Tudo bem? Todos bem? Boa noite, Lisa. Como é que você vai? Tudo bem, pessoal? Satisfação, já temos vários participando do nosso evento, aguardando apenas a chamada do doutor Felipe Hurtado. Doutora Débora, como vai? Tudo bem, pessoal? Amanda, linda, como é que vai? Aqui, vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo. Doutora Vera. Agora sim! Opa! E aí, doutora Carmela, tudo bem? Meu querido! Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Com você, doutor? Tudo ótimo, tudo bem. Caminhando aqui. Muito bom. Eu quero, antes de qualquer coisa, ao doutor Alberto também. Satisfação, doutor Alberto, grande perito o doutor Alberto, também. que legal. Professor. É um grande amigo, um grande perito também, prestigiando o nosso evento. Que satisfação. Eu quero aqui, antes de qualquer coisa, desejar uma boa noite a todos, agradecer a participação de todos os nossos queridos amigos, para falar de um tema muito importante para a advocacia, para quem advoga efetivamente, que é a questão da perícia médica e nos casos de erro médico, né, nas ações judiciais. E de modo que esse encontro com esse grande profissional é para efetivamente tirar dúvidas, dar dicas, pulos do gato, que é muito importante para o advogado. E aí temos a honra, o Expresso Forense se sente lisonjeado de poder receber esse grande profissional que é o Dr. Felipe Hurtado. Ele é médico, ele é bacharel praticamente em Direito da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, um grande profissional, um grande perito do Tribunal de Justiça, perito judicial do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Se me permite, doutor Hurtado, eu gostaria apenas de deixar registrado os nossos sentimentos sinceros à família e a todos os amigos da perda do nosso grande amigo, que é o Pedro Henrique. Então, eu queria deixar
em público, registrado, essa grande perda que nos deixa muito triste, mas de certo, Deus sabe o que faz, e queria deixar aqui meus sentimentos a todos os da família e a todos os amigos. Mas então, doutor Felipe Hurtado, o que a gente pode conversar aqui que é importante a respeito da perícia médica no caso de erro médico? Me fala um pouquinho sobre o que significa e o que quando a gente trabalha efetivamente com a perícia médica. Obrigada, viu, doutor Henrique? Obrigado, doutora Carmela. Obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui conversando com o pessoal, com as pessoas que compartilham aqui o Expresso Forense. É uma honra receber o convite da doutora, que também foi minha professora. Muito obrigada. Agradeço também as condolências pelo meu amigo Pedro, um grande amigo que nós perdemos aqui da Faculdade de Direito. É uma perda bastante grande, então, mas agradeço aí as condolências. E vamos falar um pouquinho então sobre a perícia, né? Então, já vi que tem alguns peritos aqui, né, que me acompanham também, o professor Alberto, também alguns colegas da Faculdade de Direito. Estou à disposição para esclarecer tudo o que vocês precisarem sobre a importância, né, do perito, da perícia médica na ação de erro médico, né? E já coloco à disposição aí da professora Carmela para esclarecer todos os pontos que vocês, advogados, né, costumam ter dúvidas sobre a perícia médica, né? Eventualmente, a gente recebe algumas dúvidas. Também sou professor de perícia médica aqui da Santa Casa de São Paulo. Então, a gente lida bastante com dúvidas de médicos, de advogados também, eventualmente que chegam aí através de quesitos, através de assessorias e consultorias que a gente acaba prestando, né, para os advogados. E uma das primeiras principais questões aí é como se vale a pena ou não. Vamos fazer uma trajetória, doutora, conforme o processo civil, né? Primeiro é nomeado lá o perito, né? Primeiro é nomeado um perito, e ali, eventualmente, pode-se impugnar o perito, né? Existem alguns motivos de impedimento e suspeição, pelo próprio Código de Processo Civil dispostos ali também, que são válidos para os magistrados, e para o perito também são os mesmos, né? O perito judicial. O assistente técnico, não. O assistente técnico não tem impedimento e suspeição. Para participar de uma perícia médica, basta ser médico. Lógico que inscrito no CRM do estado em que vai atuar, com algumas ressalvas ali para se atuar em outros estados, né? Então, basicamente, nessa seara ali que a gente já se depara logo no início do processo, né, doutora? Quando o perito é nomeado, será que a gente pode impugnar o perito? Qual que é a especialidade ideal para se fazer a perícia médica? Pode falar, doutor. O doutor falou uma coisa assim, a questão dos honorários, né? Eu acho que como a perícia é uma das provas mais caras que nós temos, né? E a questão dos honorários periciais assusta um pouco as partes. E aí eu queria saber da sua opinião, da sua experiência, eventual impugnação de honorários do perito, qual o risco, qual o benefício com relação a isso? E queria também deixar registrado a grata satisfação de termos conosco o doutor Arthur Rolo, um excelente profissional de referência. Muito obrigada, doutor Arthur Rolo. Também a Bianca Murta, nossa grande amiga, está aqui conosco, nos prestigiando. E aí, doutor? Essa questão da impugnação dos honorários. É bem possível, é plausível, né, até certo ponto. Você pode impugnar os honorários, né, o advogado sempre pode, né, mas eu sempre coloco assim, para os colegas advogados que ponderem, né, se é necessário, se é adequado àquela impugnação, porque parte do princípio que o perito ele não é advogado. Então, ele eventualmente não está acostumado ali com princípios do direito ali, que é o contraditório, a ampla defesa, que a gente vê muito do direito, mas ele parte de alguns princípios da medicina. E ele pode, eventualmente, ali se deparar com essa impugnação e não ver com bons olhos essa impugnação. Mas os honorários estão inadequados. Ok, faça a impugnação. Mas, devido à complexidade, principalmente nas ações de erro médico que não são
que não são ações assim que você vai conseguir fazer uma perícia com poucas horas, despendendo poucas horas para realizar aquele trabalho. É um trabalho complexo para se apurar o erro médico. A gente sempre recomenda que analise bem a complexidade para, assim, ver se aquele honorário está adequado, né? Se aquele honorário está adequado. Se aquele honorário realmente está adequado devido à complexidade, como que a gente avalia a complexidade? Quantidade de documentos, complexidade dos documentos, quantos dias de internação a gente está investigando, se é um único atendimento, se são vários dias ou meses até de atendimentos médicos. Então, tudo isso implica na complexidade, que vai implicar diretamente nos honorários. Então, analise bem. Senão, você pode, se você não analisar bem e já sempre impugnar todos eles, você pode estar incorrendo aí em começar com o pé esquerdo já de cara com o perito. Né? Então, essa é uma recomendação. Perfeito. Quero também agradecer a presença. Boa noite, viu, doutor Vitinho? Satisfação imensa. A nomeação do perito, né, médico, tem que ser efetivamente de acordo com a especialidade do caso em si que se discute. Então, por exemplo, um erro em decorrência da cardiologia, então tem que ser um cardiologista, e assim sucessivamente, doutor Hurtado. Como é que funciona? Precisa ter essa especialidade para poder ser um perito? Ou, nesses casos, cabe ao advogado impugnar a nomeação judicial? Perfeito. Para ser perito judicial, basta, em causas de erro médico, em causas que envolvam conhecimento médico, basta ser médico. Né? É isso que diz o Código de Processo Civil. Dentro da doutrina médica, né, a gente tem diversos ramos da medicina. Só que hoje, a partir de 2011, se instituiu uma especialidade médica reconhecida pela Associação Médica Brasileira, Comissão Nacional de Residência Médica e Conselho Federal de Medicina, essa comissão tripartite que autorizou a especialidade a ser reconhecida a nível nacional, a especialidade médica de medicina legal e perícia médica. Então, a partir de 2011, temos essa especialidade disponível no Brasil como uma especialidade reconhecida, que já é reconhecida em outros países também. Então, se tem uma especialidade médica que é especialista em realizar perícias, é a medicina legal e perícia médica. Ah, não tem especialista em medicina legal e perícia médica no meu território, na minha região. Aí sim, pode-se aventar a possibilidade de um especialista na doença em que se discute no processo. Aí sim, poderia sim, se aventar essa possibilidade. Mas lembrando que basta ser médico para você fazer uma perícia médica. Você precisa ser médico e precisa saber fazer uma perícia. A mesma coisa, cirurgia. Você vai fazer uma cirurgia plástica? Basta ser médico. Mas é prudente a gente só ser médico ou seria melhor que fosse um cirurgião plástico? Então, a mesma lógica se aplica à perícia médica. Basta ser médico para fazer perícia. Mas existe a especialidade de medicina legal e perícia médica justamente para atender os operadores do direito em todos os âmbitos do direito. Não é? Entendi. Então, não caberia aí, seria enviar... Não cabe, por exemplo, então, uma impugnação por conta da falta de especialidade no determinado caso que se discute. Não Perfeito. É motivação, não é um elemento. Entendi. Agora, eu acho que a grande questão processual, sabe, doutor Hurtado, é a questão dos quesitos. Eu acho que você vai ter um resultado do perito, né, do trabalho do perito, claro, vai estar alavancado com base nos quesitos que forem formulados, não é? Doutor Hurtado, o que o senhor pode nos orientar como advogados para fazer esses quesitos? Como é que o senhor enxerga? Quais as dificuldades que o senhor, como perito, tem no seu dia a dia quando recebe esses quesitos? Conta para nós podermos atender efetivamente o que se quer, né? Quesito para o advogado, às vezes, é algo um pouquinho mais complicado para elaborar, porque envolve a matéria técnica, né? Que às vezes, na maioria das vezes, a gente não consegue estudar tanto quesitos de engenharia, a gente não consegue ter tudo isso dentro da faculdade de Direito. Então, é sempre bom delegar, sempre ter uma assessoria, né?
de uma pessoa técnica. E na perícia, igualmente, né? Então, na perícia médica, uma assessoria de medicina legal e perícia médica seria o mundo ideal para o advogado. E para você fazer o quesito, né? Normalmente, autor, às vezes não tem dinheiro, tal, para fazer a contratação de uma consultoria. Como que eu faço, né? O que eu recomendo? Siga uma linha lógica, né? Comprove o dano, né? Primeiro, você está buscando a comprovação do dano. Primeiro, dano, depois, nexo de causalidade entre o dano e a conduta. Então, você tem que partir dessa premissa que você tem que comprovar isso na perícia médica, através da formulação dos quesitos. Quesitos específicos para se comprovar isso. Se você comprovar uma conduta médica que não está fundamentada na literatura médica, ok, mas e o dano? Você conseguiu comprovar o dano? Você não conseguiu comprovar o dano. E aí fica uma perícia assim, ok, comprovei a conduta que é desalinhada à literatura médica, mas eu não comprovei o dano, então não vai gerar o dever de indenizar, não vai gerar todas as repercussões jurídicas que você estava pleiteando lá no início da petição. Então, o que se recomenda é comprove o dano, o nexo de causalidade e a conduta através dos quesitos. Os quesitos são como um mapa, né, que você vai, um mapa do tesouro, que você vai atrás do tesouro, mas antes de chegar no tesouro você vai passar por diversos pontos. E esses pontos são os checkpoints que você vai fazer o perito pensar, né, através dos seus quesitos, para fazer com que ele pense naquela linha de raciocínio para então chegar no mapa do tesouro, que é o que você está pleiteando. Então é basicamente conduzir o perito ao tesouro que você quer. Essa uma grande técnica do quesito. Ou seja, é fazer a pergunta com base na resposta que você busca, né? Então você formula a primeira resposta e depois faz o quesito, é isso? Exato. Primeiro, nunca faço um jargão que existe bastante no direito americano, nunca faço um quesito, nunca faço uma pergunta para a qual você já não saiba a resposta. Não é? Esse é um jargão bastante utilizado ali. E eu coloco também... Muito interessante. O senhor pode repetir, doutor Tado, como é que é? Nunca faço uma pergunta para a qual você já não saiba a resposta. Né? O direito americano é bastante oral, né? Existe muita oralidade, né? Então eles colocam muito essa frase no direito americano, que eu transpus aqui, inclusive coloquei no meu e-book de quesitos, como elaborar quesitos médicos para a perícia médica, que está lá no meu perfil. Quem quiser, fique à vontade lá para baixar no link que está na minha bio. Então vamos lá, repete qual é a sua bio, qual é a tua página para o pessoal poder baixar? É o doutor, pode baixar direto em doutor, o meu arroba do Insta, doutor.Felipe Hurtado. Lá tem um link na minha bio, você baixa, é um e-book que eu fiz gratuito, que você pode clicar lá e baixar. Que maravilha! E tem várias dicas para como se elaborar quesitos para a perícia médica. Olha, parabéns, viu, doutor Hurtado? Então, vamos lá acessar a página e baixar o e-book, que tem todas as orientações e que pode ajudar no dia a dia da gente, né, profissional do direito, para nós, advogados, para formarmos os nossos quesitos, realmente tornar a prova útil para aquilo que a gente busca para provar o dano e ter procedente o nosso pleito, né? E me fala Perfeito. uma coisa, Travadinha aqui. Opa, acho que travou? voltou. Voltou. Show. Eu vou voltar, então, com a pergunta, ok? Isso, tá ótimo. Eu já vi, tá, doutor Hurtado? Eu já vi advogado perguntar, no meio dos quesitos, ele pergunta no final assim, o perito entende que efetivamente houve o erro médico? Né? Ou seja, ele quer que o perito diga efetivamente se houve ou não o erro médico. Essa pergunta é cabível para o médico responder, o perito responder, doutor Hurtado? Não. A resposta curta, não. A resposta longa. Não, porque a análise do erro médico
ela ultrapassa o que excede o exame técnico, né? E se debruça sobre o mérito da própria lide. O erro médico ele vai contemplar os requisitos da responsabilidade civil, antijuridicidade, culpa, dano de nexo de causalidade e conduta. Só que na perícia médica a gente só avalia dano, nexo de causalidade e conduta, né? A culpa e a antijuridicidade são também atribuições dos operadores do direito de avaliarem e do magistrado de reconhecer ou não, não é? Então, ela ultrapassa ali, excede a análise do perito. Então, não é cabível ali uma perícia. Quem faz esse tipo de pergunta, a gente já percebe que não está sabendo exatamente o que está fazendo quando faz um quesito para o perito, né? O perito vai, com certeza, a resposta dele correta deveria ser que ultrapassa os limites da sua designação, artigo 473 do CPC, parágrafo 2º, ou não é o objeto da perícia, ou então prejudicado, eventualmente você pode colocar, não é o mais correto, mas tem que explicar o porquê do prejudicado, né? Então, basicamente, não, né? Não é correto. Não cabe a ele, né, fazer esse julgamento, né? Me desculpe, a tela passou muito rápida, eu não pude identificar o advogado que fez uma afirmação, uma pergunta, não vi muito bem, porque passou, mas pergunta, seria um juízo de valor, né? É juízo de valor, exatamente. Exatamente, exatamente. E aí não cabe, efetivamente, ao perito, né? Doutor Hurtado, eu tenho uma curiosidade, a questão do prontuário médico, né, de um paciente que fica no hospital, normalmente. O advogado pode requerer, ou a parte pode requerer ao hospital que seja liberado o prontuário para efeitos de instrução do processo? Não só pode, como seria o mundo ideal, inclusive, né? Isso daí seria o ideal mesmo. Então, é o que eu recomendo, né? Quando eu faço assistência técnicas para as partes, eu recomendo que eles solicitem cópia do prontuário, né? E anexem o prontuário na íntegra no processo. O hospital é obrigado a fornecer? Sim. Se o paciente solicitar, ele tem 20 anos de obrigação para guardar, né? A guarda é sempre do hospital. E ele precisa fornecer a cópia, né? Então, sim, ele precisa fornecer sempre, né? O dono do prontuário é o paciente. É o paciente. Perfeito. Doutor Hurtado, o advogado ele pode acompanhar uma perícia médica? Porque é possível acompanhar uma diligência, enfim. Quando se trata de uma perícia médica, o advogado pode participar desse acompanhamento? Como é que funciona? O que o senhor nos orienta como advogados nessa situação? Queria também agradecer a presença da doutora Eliana Cardoso, a participação também do doutor Cabral, o Kaique, enfim, vários amigos advogados aqui conosco. Pode sim, mas o que é recomendável para que não se criem surpresas no ato pericial, que o advogado peticione que o juiz defira a sua participação no procedimento pericial, principalmente quando ele acontece em consultório médico, até porque pode envolver questões da intimidade da pessoa, né, que ela possa se sentir constrangida e até mesmo prejudique a produção da prova, não é? E também, por outro lado, existe também parecer do CFM que fala que a participação de pessoas que veda a participação de pessoas que não sejam médicas do ato pericial, da perícia médica. E aí a gente se depara com a seguinte conflito. O ato pericial, na justiça, ele é um ato processual, que o advogado tem a sua prerrogativa. E dentro da medicina, nos deparamos com as normas éticas. E seria uma infração ética o advogado, o médico, permitir que pessoas não médicas participassem de um ato médico, né? E o ato médico, ele contempla a anamnese, o exame físico da pessoa. E começa desde a recepção que a pessoa está, né? A gente vê a pessoa caminhando até o consultório, depois
vê como que ela interage com as outras pessoas, às vezes você tem algum funcionário que recebe, então já está acontecendo a perícia ali. Quando ele vai embora também, né? Então, a gente já está fazendo a perícia ali, né? Então, mas o advogado ele pode sim participar, né? O que se recomenda é que ele peticione, o juiz defira, e quando ele participa, que ele não interfira em nenhum momento na perícia médica, né? E em nenhum momento, seja no momento da anamnese, seja no momento do exame físico, esteja ali para confortar e para passar segurança para o periciando, e não para qualquer outro objetivo. E só é permitida a intervenção do advogado quando o perito autorizar a sua intervenção, se for necessária também, tá certo? Então, provavelmente, quando requerido ao juiz, ele vai querer ouvir o perito, se existe essa possibilidade, se não dá uma invasão de privacidade, intimidade, enfim. É isso, né? Exato. Poder pode, mas, Felipe falando, recomendo que não faça, porque é algo bastante estranho dentro de uma perícia médica ter alguém que não é médico. Mas tá o assistente pericial... O assistente técnico pode. Esse daí não tem vedação nenhuma, tanto ética quanto processual, né? Então, não tem problema nenhuma. Desde que você nomeie dentro do prazo dado pelo juiz, que normalmente é de 15 dias, nomeia o seu assistente técnico, ele defere e você participa. E ele participa, sem problemas. Doutor Hurtado, a doutora Renata questiona, né? Ela fala assim, doutor, como é que fica quando o paciente já faleceu? Se o paciente falece, normalmente o que acontece? Dentro da perícia civil, né? Então, é feita uma perícia indireta, através do prontuário médico, né? Eventualmente também, se for um natimorto, um neomorto, pode-se convocar também a mãe, né? Convoca-se a mãe para ela, porque ela participou do ato realizado pelo obstetra, né? Então, pode-se convocá-la também, né? Mas vamos supor que a pessoa venha a falecer com 40 anos de idade por alguma coisa. Aí sim, faz-se uma perícia indireta através das documentações de todos os elementos que são disponibilizados nos autos. Entendi. Basicamente é assim que se funciona. Mas e tem um detalhe, né? O correto é que o perito judicial convoque, né, um dia para que os assistentes técnicos também se façam presentes no dia, num consultório, com data marcada, como se fosse acontecer uma perícia médica presencial, com um periciando ainda vivo, só que sem ele, e aí todos eles têm o direito de examinar todos os elementos ali do processo, eventualmente são processos físicos ainda, né? Ou provas ali que algum assistente técnico queira destacar para o perito judicial e para outra parte também, através do seu outro assistente técnico. Então, o correto é que seja convocado esse dia, todas as partes fiquem cientes, todos os assistentes técnicos sejam oportunizados a sua participação, e aí sim, depois é feito um laudo com uma perícia, um laudo de perícia que chamamos de perícia indireta. Perfeito. Doutor Hurtado, o Expresso Forense ele se utiliza, né, do instrumento do Instagram, e o Instagram a gente sabe que ele tem um tempo limitado, mas as dicas que o senhor está passando são muito importantes para o nosso dia a dia, e esse é o espírito do Expresso Forense, de poder colaborar com o dia a dia da advogada, do advogado. Portanto, eu gostaria assim, de ouvir a sua experiência, né? Sua experiência como perito, sua experiência como médico, né? Uma experiência que o senhor tenha vivenciado nessa condição, que possa passar aqui para nós. E, para finalizar, eu já vou antecipar. Eu gostaria que o senhor passasse para o Expresso Forense, para os ouvintes do Expresso Forense, um pulo do gato da perícia médica. Vamos lá. Show de bola. Então, começando por um caso, né? Um caso assim, eu vou trazer elementos sem identificar, né? Mas já aconteceu de advogado me procurar, né? No momento em que a perícia já havia acontecido, né? Já havia acontecido, e ali, como que a gente vai impugnar
um laudo pericial de uma perícia que a gente não participou, não é? Como que a gente auxilia como assistente técnico o advogado de uma perícia que viu que a perícia foi negativa e agora que ele está procurando uma assistência técnica, né? Olha, é uma situação difícil, porque houve um exame físico da pessoa, se a pessoa era viva, né? Então houve o exame desse caso específico, houve o exame da pessoa no consultório. E nesse ponto específico, e houve uma anamnese também. Então, tudo o que aconteceu no consultório, na sala de perícia, a gente não consegue impugnar, porque ali foi dito, ali foi examinado, e foram respondidas perguntas do perito. Então, a gente não consegue ter elemento, né? A perícia médica é visum et repertum, né? O perito vê e descreve. Ele vê e descreve no seu laudo. Então, o que a gente não viu, a gente não vai conseguir reproduzir no nosso laudo. Então, nesse ponto da anamnese e o exame físico, a gente não vai conseguir trazer elementos ali para o advogado e poder impugnar nesses pontos específicos. Porém, toda a metodologia utilizada, essa sim, eu vejo que é possível o assistente técnico ainda auxiliar em momento posterior. Nem que não seja através de um parecer, mas sim como uma consultoria para o advogado. Então, sim, aí sim a gente consegue, através da metodologia utilizada pelo perito, a gente verifica se ele se fundamentou em literatura médica ou não, para trazer as suas assertivas ali no laudo, né, para trazer suas considerações, se ele realmente tem fundamento, se ele se fundamentou em todos os elementos disponíveis nos autos ou pegou alguns recortes somente. Então, é basicamente ali que a gente consegue auxiliar o advogado, que já aconteceu comigo, de chegar advogado ali só no final, e eu deixo claro, né, para o advogado, falo assim, ó, existe uma limitação, dá para a gente trabalhar, mas existe, e já passo, essa limitação que a gente tem técnica, né? Uma limitação técnica. E o pulo do gato Mas antes do pulo do gato, opa, tem uma pergunta do nosso amigo, que é médico, conceituadíssimo, que é advogado também, do Dr. Valdir Kaftan, e ele pergunta... O que o perito deve fazer quando entra no consultório um profissional que não é médico? O que o advogado pode esperar desse perito? Olha, um abraço, doutor Valdir. Obrigado aí pela presença, o Valdir também, que é meu colega, conheço ele, meu amigo também, advogado e médico, né? Então, colega a colega, muito bom. Obrigado pela presença, Valdir. Então, Valdir, é o seguinte... Se entra um perito, um perito, um assistente técnico que não é médico, um profissional, primeiro, quem vai participar do ato pericial é assistente técnico, né, o que se recomenda. Ou, no máximo, naquela condição que a gente já passou no início, o advogado. Né? Então, se não é nenhum dos dois, está fora da perícia. Está fora da perícia. Né? A não ser que o perito queira falar com o acompanhante. Né? Exemplo, perícia de interdição. Né? Então, ok. É plausível. Mas fora essas exceções, não. Então, se não é assistente técnico nem advogado, está fora. É advogado? Está nomeado? Tá indicado que ele vai participar? O juiz deferiu? Ok, participa com aquelas ressalvas de não interferência no ato pericial. Agora, é assistente técnico? Foi indicado pela parte? Ok. É médico? Ok. O juiz deferiu? Ok, vai participar. O juiz não deferiu? Não vai participar. É médico, não é médico e o juiz deferiu. Aí que está um ponto controverso. Porque se o perito judicial autoriza a participação de um perito que não é médico participar da perícia médica, e ele se apresenta como assistente técnico, foi indicado como assistente técnico, ele comete uma infração ética, né, pela normativa do CFM. Então, ele vai ter que fazer uma escolha. Né? Ele estaria entre transgredir uma norma ética ou
por outro lado, se ele não autoriza o assistente técnico que não é profissional da área médica, que não é médico, se ele autoriza, desculpe, se ele autoriza, se ele não autoriza, ele está transgredindo uma norma processual, porque foi autorizado, né, pelo juiz para que ele participe. Então, o que é recomendável? O perito cancela a perícia. Normalmente o perito deveria cancelar a perícia, avisar o juiz, ó, não é médico, não posso autorizar a participação em razão de norma ética, estou à disposição para remarcar a perícia. Sem que, e com um assistente técnico que seja médico, e não que não seja, sei lá, às vezes aparece fisioterapeuta, né? Então, aí... Complicado, né? Complicado. Tá certo, Valdir? Obrigado. E o pulo do gato... Espero que tenha respondido aí o Valdir. Valdir, ok? Depois você me dá um ok aí. E o pulo do gato? E o pulo do gato para o Expresso Forense, o que nós temos, doutor Felipe Hurtado, para nós advogados? Ação de erro médico. 95% das decisões judiciais seguem a mesma linha do laudo pericial. Então, o ouro da ação de erro médico está na prova pericial. Se você não consegue alcançar ela, você não alcança o seu pleito. Então, a recomendação é sempre esteja assessorado de uma assessoria técnica, médica, através de consultoria ou assessoria médico-legal, para te auxiliar desde o início do processo, desde a contestação, desde a petição inicial. E dessa forma você garante que o seu cliente vai estar muito mais fundamentado, tanto na polo ativo quanto no polo passivo da ação. Muito bom, perfeito. Muitíssimo obrigada, doutor Felipe Hurtado. Eu costumo dizer, assim, não de uma forma técnica, mas para o dia a dia, como advogada, que, a verdade, a alma do processo está na fase instrutória, são nas provas que você consegue carrear o processo, né? Não basta simplesmente alegar sem provar, porque efetivamente seu pedido não será acolhido se eu não tiver a prova cabal. Ou uma prova que leve ao convencimento do juiz dentro daquilo que eu pleitei. E, no caso do erro médico, sem dúvida alguma, a perícia médica. Gente, o Expresso Forense se sente honrado de poder receber esse grande profissional, esse grande perito, esse grande médico e um grande amigo de todos nós. Doutor Felipe Hurtado, nossos agradecimentos. Muito obrigado por ter disposto seu tempo, disponibilidade do seu tempo para estar aqui no Expresso Forense, tirando dúvida dos advogados, das advogadas no seu dia a dia. Muitíssimo obrigada e deixo aqui o convite para continuarmos juntos no nosso canal Expresso Forense. Obrigado a todos que têm participado e nos acompanhado nas nossas redes sociais, transmitindo tudo o que é necessário para o advogado, para a advogada. Enfim, tudo o que o advogado precisa saber. Para suas considerações, doutor Hurtado, reiterando os agradecimentos. Eu que agradeço o convite, doutora Carmela. Quem me segue no meu Instagram e não segue na doutora Carmela, aqui em cima, clica lá e segue a doutora Carmela. E quem for advogado e está seguindo a doutora Carmela, estou à disposição. Só me seguir lá também no meu Instagram. Um grande abraço e agradeço novamente o convite, honroso convite, né? Me senti muito honrado de ser convidado pela doutora Carmela. E tamo junto, doutora. Um abraço. Sempre. Muitíssimo obrigado, meu amigo. A honra é nossa. Desejo uma boa noite. Passou muito rápido, Felipe. Muito rápido. Acho que dá para conversar mais um monte. Muitíssimo obrigada. Muita paz, muita luz, muita saúde para todos nós, principalmente nesse momento tão crítico que nós estamos vivendo. Mas, com fé em Deus, superaremos. Um grande beijo, um grande abraço e gratidão. Muito obrigada. Tchau, Felipe. Tchau a todos. Tchau, obrigada. doutora. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente.